Bem-vindo, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai fazer uma crítica de cinema. A gente vai falar um pouquinho desse filme aqui. É um filme até então um pouco já antigo, acho que de 2014, e que eu assisti recentemente. Eu achei muito pertinente a ideia do artista com uma ligação com a filosofia de Schopenhauer. Vou mostrar aqui, vou ostentar a minha biblioteca aqui de Schopenhauer. Então eu tenho essas obras dele aqui, todas essas são escritos dele, e tenho esses comentários, essas ideias de outros autores falando sobre ele. E esse filme Lucy, Lúcio, Lucy, ele, vou tentar não dar spoiler do filme, né? A Lucy, ela é trapaceada por um suposto amigo, e um mafioso sequestra a Lucy e coloca uma droga na barriga dela para que ela seja uma mula. Então ela vai fazer uma viagem com a droga na barriga, chega lá o pessoal do traficante vai resgatar essa droga. Nesse meio tempo, e aí não mostra exatamente no filme, alguém espanca a Lucy, ela estava acorrentada e rompe o saco que a droga estava embalada, e essa droga é despejada na sua corrente sanguínea, alterando assim a percepção da Lucy diante do mundo. E aí o filme se desenrola com essa capacidade diferenciada da Lucy. E aí ela vai conversando com o professor, que é o Morgan Freeman, né, que vai falando da ideia da capacidade mental. Esse filme resgata uma ideia que já está ultrapassada hoje na ciência, que é a história dos 10%. 10%. Eu lembro até da música do Raul Seixas, né? De usar a capacidade mental. Então esse filme fala que só usa 10% da capacidade cerebral, e à medida que a Lucy vai ingerindo essa droga, a capacidade mental dela vai se expandindo, chegando no final a 100%. Então vai desenvolvendo algumas habilidades diferenciadas pelo efeito dessa droga. Essa é a sinopse do filme, não vou contar o final, é claro. E aí a gente vai fazer um paralelo com a filosofia de Schopenhauer. Então vamos lá. Quando os efeitos da droga começam a alterar a percepção de Lucy, a gente já entra numa primeira questão que é diretamente ligado com a filosofia de Schopenhauer, que a Lucy ela viaja através do tempo, principalmente em relação ao passado. E aí ela chega a se encontrar com a primeira Lucy. Não sei se vocês devem saber, o fóssil considerado mais antigo da humanidade é de uma mulher, e foi colocada o nome de Lucy. A versão que eu sei é que foi em homenagem àquela música dos Beatles, que estava tocando no acampamento dos cientistas, e colocaram esse nome de Lucy. Então a Lucy ela se encontra com essa primeira mulher, por quê? Porque ela viaja no tempo através dessa viagem entre presente e passado. E aí a gente já pode fazer uma ligação com a ideia do Schopenhauer. Para o Schopenhauer, e aí ele começa lá de Kant, a gente não vai entrar muito nessa ideia do Kant, que a percepção do tempo ela está aqui. Está no sujeito que percebe. Então o tempo não é uma coisa objetiva, não é do mundo, mas sim da percepção do sujeito. Então, e aí a gente pode fazer esse paralelo. Se a Lucy tem essa capacidade de viajar no tempo, então está totalmente de acordo com a filosofia do Schopenhauer. Então, quando a Lucy se desprende da sua individualidade, pela droga, é claro, ela começa a entrar no mundo como vontade. O Schopenhauer, nessa obra aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o tomo 2 já. O mundo como vontade de representação. É a obra mais famosa do Schopenhauer, né? Então ele fala que o mundo é dividido entre a representação, que está no sujeito, e como vontade. E aí o tempo está na capacidade do sujeito de perceber esse mundo, que está no princípio de razão da individualidade. Onde é que a gente quer chegar a tudo isso, né? O sujeito que percebe, ele está, digamos, aprisionado à sua forma de percepção.
né? Então a percepção do tempo é do sujeito. Então, como a Lucy está se desprendendo dessa individualidade do sujeito e fazendo parte do todo, que é o mundo como vontade, ela começa a ficar livre desse condicionamento do tempo. A outra questão que é também do Schopenhauer é que a Lucy ela começa a ganhar algumas habilidades especiais, né? Então a gente está acabando de ver aqui a cena. À medida que eu vou falando, vocês podem até observar que ela começa a manipular as leis da física. Ela começa a mexer objetos através do pensamento. Então o princípio de causalidade, e aí Schopenhauer e depois Kant também, antes, né, claro, no tempo, Kant é antes. O princípio de causalidade está também na capacidade do sujeito e não no mundo. É como o sujeito percebe o mundo. Então essa lei da causalidade, como a gente conhece, nada garante que alguém consiga mover um objeto físico apenas com a lei do pensamento, tem a ver com esse aprisionamento da lei da causalidade que está no sujeito. Então Lucy, de novo, se desprendendo da sua individualidade enquanto sujeito, ela começa a participar do todo, que é o mundo como vontade. Então ela tem a capacidade de viajar no tempo, porque o tempo também é um aprisionamento do sujeito, começa a alterar o princípio da causalidade, porque ela também está se desprendendo do mundo como vontade de representação. E aí, à medida que o filme vai evoluindo, a capacidade mental de Lucy também vai se expandindo, ela começa a sair do aprisionamento do sujeito e entrando no todo, na coisa em si do Kant. E aí no final do filme, pensando na morte da Lucy, aí vem a ideia de Schopenhauer também da morte. Para o Schopenhauer, a morte física do sujeito, a minha morte, a sua morte, não é o fim. Por quê? Porque a própria matéria, ela é eterna. A matéria não se desfaz, a matéria se transforma. E a matéria, por essa eternidade, faz com que a matéria que constitui o nosso corpo não se desfaça no universo, ele permanece. Então, até nisso tem essa imortalidade da matéria. O que há é a morte do indivíduo, que vai participar, de certa forma, do todo. Então, assim, não há a morte da pessoa, não há essa finitude, há a finitude da individualidade. E para o Schopenhauer, a morte, ele chega a dizer nessa obra que eu mencionei para vocês, que a morte é a musa da filosofia. É a percepção da morte, a percepção da finitude, faz com que o sujeito comece a repensar o mundo, comece a repensar a sua condição. E a gente vive hoje um momento na história da humanidade que a banalização da morte acaba fazendo com que a gente encare a morte de uma forma muito artificializada, né? Quanto esses programas policiais que falam da morte, que as mortes pela Covid, né, agora que a gente está vivendo esse momento, faz com que se perca esse encantamento. Ou você tem uma negação da morte, do sofrimento, ou você tem uma banalização. E a visão de morte do Schopenhauer é tomar isso como algo natural, né, algo como parte do processo do todo que vai para o uno, que é para o que é o indivíduo, e depois essa retorno do indivíduo para o todo, que seria a morte do indivíduo. E no final do filme tem uma cena muito interessante, que o policial que está ajudando a Lucy nessa questão de resgatar a droga das outras mulas, que esse processo também foi feito com outras pessoas que não chegaram a ingerir a droga, e depois ela manda uma mensagem para esse policial falando exatamente dessa ideia, de que ela não morreu, de que ela não desapareceu, ela simplesmente foi transformada e retornou para o todo. Então esse é um filme bastante interessante. Aqui já tem a cena dela depois de ingerir a droga, né? É um filme bastante interessante, muito filosófico, muito profundo, que eu consegui enxergar essa ligação com a filosofia de Schopenhauer. Tá? Se você já assistiu esse filme, se acha que faz algum sentido essa comparação que eu fiz, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, que esse canal a gente fala de algumas coisas, de algumas reflexões, de algumas ideias. Então eu quis trazer essa crítica aí de cinema para vocês que acompanham o meu canal. Abraço, obrigado, até o próximo.